Minha esposa e meu irmão tiveram um bebê pelas minhas costas. Quando me recusei a pagar por isso, minha mãe apareceu no meu trabalho gritando que eu estava arruinando tudo. Eu sempre achei que o pior momento da minha vida tinha sido quando descobri a traição. Mas eu estava errado. O pior momento foi quando percebi que ninguém da minha família estava do meu lado. Não houve indignação, não houve apoio, só silêncio, seguido de cobranças. Foi ali que eu entendi que eu não tinha perdido apenas um casamento. Eu tinha perdido uma família inteira. E pela primeira vez, eu precisei decidir se continuaria sendo o filho obediente, ou se finalmente escolheria a mim mesmo. Cerca de 1 ano atrás, meu irmão entrou em contato comigo. Ele queria se reconectar depois de anos sem nos falarmos. Você precisa entender que, enquanto crescíamos, meu irmão sempre foi o filho dourado. Ele nunca fazia nada de errado aos olhos dos meus pais, enquanto eu apenas existia. Eles não eram abertamente cruéis comigo, mas era claro que eu vinha em segundo plano. Faziam questão de que ele recebesse a melhor atenção. Tudo. Provavelmente foi por isso que saí de casa aos 18 anos e nunca mais olhei para trás. Durante anos, quase não nos falamos. Eu estava cuidando da minha própria vida, construindo uma carreira razoável, me casando e tentando estabelecer algo só meu. Mas então, no ano passado, meu irmão me mandou uma mensagem dizendo que ele e nossos pais sentiam minha falta e queriam consertar as coisas. Não sei bem por que aceitei, mas aceitei. Fiquei me perguntando se as pessoas mudam. Talvez eles realmente quisessem reparar o passado. Então permiti que meu irmão voltasse à minha vida. No começo, tudo parecia bem. Ele começou a aparecer com mais frequência e eu o apresentei à minha esposa. Eles se davam bem, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas, depois de alguns meses, comecei a notar coisas que não me deixavam confortável. Meu irmão começou a visitar a casa com mais frequência, às vezes até quando eu não estava em casa. Minha esposa sempre minimizava, dizendo que eles estavam apenas conversando, mas eu não conseguia ignorar a sensação estranha que aquilo me causava. Então, cerca de 4 meses atrás, minha esposa me deu uma notícia enorme. Ela estava grávida. No início, fiquei eufórico. Éramos casados, eu acreditava que estávamos felizes, então presumi que o bebê fosse meu. Mas algo não parecia certo. As visitas do meu irmão se tornaram ainda mais frequentes, e toda vez que eu o via perto da minha esposa, havia uma tensão no ar que eu não conseguia ignorar. Ele fazia piadas sobre o bebê, tocava na barriga dela e dizia coisas estranhas que me deixavam desconfortável. Tentei me convencer de que estava exagerando. Eu queria confiar na minha esposa, mas quanto mais pensava, menos sentido tudo fazia. Uma noite depois que ela foi dormir, não aguentei mais. Peguei o telefone dela enquanto dormia e comecei a vasculhar as mensagens. E lá estava a prova que eu nunca quis encontrar. Ela vinha me traindo com o meu irmão havia meses, e o bebê nem sequer era meu. Era dele. Senti enjoo. Fiquei sentado ali por horas, encarando a tela e tentando entender aquilo tudo. Por fim, acordei minha esposa e a confrontei. Ela tentou negar no começo, mas quando mostrei as mensagens, não teve mais como mentir. Ela confessou tudo. Estava dormindo com meu irmão pelas minhas costas, e eles pretendiam me contar sobre o caso depois que a criança nascesse. Eu não conseguia acreditar. Apenas arrumei minhas coisas e fui embora. No dia seguinte, liguei para meus pais para contar o que tinha acontecido, esperando que pela primeira vez eles ficassem do meu lado. Mas não, eles ficaram do lado do meu irmão. Disseram que ele tinha cometido um erro, que eu precisava ser a pessoa madura da situação e que deveria perdoá-lo pelo bem da família. Eu não conseguia acreditar. Minha própria família, da qual eu já era distante havia anos, estava agora me pressionando a perdoar o mesmo homem que destruiu meu casamento. Foi aí que decidi que tinha acabado. Disse aos meus pais que não queria mais nenhum contato com eles, nem com meu irmão, e então dei entrada no divórcio. Achei que aquilo seria o fim, mas não foi. Durante o processo de divórcio, minha ex tentou tirar tudo o que eu tinha. Ela e meu irmão inventaram uma história em que eu aparecia como controlador e abusivo. E claro, minha família apoiou essa versão. Era como se eu fosse o vilão dessa realidade distorcida, com eles como vítimas e eu como o monstro da história. No final, ela ficou com uma parte significativa do meu dinheiro, mas consegui manter a casa, o que foi uma pequena vitória. Então agora estou divorciado, afastado da minha família e tentando juntar os pedaços da minha vida. Faz 2 meses desde que tudo explodiu e ainda estou tentando entender como seguir em frente. Tenho trabalhado mais e tentando focar em mim mesmo, mas não é fácil. De vez em quando algo me lembra do que aconteceu e tudo volta com força total. Mas sabe de uma coisa? Eu terminei com eles. Meu irmão, minha ex e meus pais podem ficar uns com os outros. Eu não preciso deles. Passei a vida inteira sendo a segunda opção, o esquecido, e não vou permitir que isso continue. Não sei o que o futuro me reserva, mas uma coisa é certa:
Nunca mais vou deixá-los entrar na minha vida, certo? Então é aqui que as coisas pioraram. Se é que isso é possível. Quando deixei minha ex e decidi cortar relações com minha família, achei que eles me deixariam seguir em frente em paz. Quero dizer, eu não tinha mais nada a ver com eles, certo? Minha esposa me traiu com meu irmão, meus pais o apoiaram, e eu estava acabado com todos eles. Mas não foi tão simples. Cerca de um mês após o divórcio, minha mãe me ligou inesperadamente. Vale lembrar que eu não falava com ela desde o dia em que saí, quando ela praticamente me ordenou que perdoasse meu irmão por arruinar minha vida. Eu não estava com vontade nenhuma de conversar, mas ela ligou várias vezes. Acabei atendendo só para saber o que ela queria. Ela imediatamente começou um discurso cheio de culpa, dizendo que família é família e que todos deveriam permanecer unidos, independentemente do que aconteça. Disse que meu irmão estava passando por muitas dificuldades, que estava tendo problemas para encontrar trabalho e que agora, com um filho, eles estavam realmente sem dinheiro. Ela afirma que eles vinham sobrevivendo com o dinheiro do acordo que minha ex-esposa recebeu no divórcio, mas que esse dinheiro estava acabando e que eles precisavam de ajuda extra. Então, ela solta a bomba. Ela me pede para ajudá-los financeiramente. Sim, você leu certo. A mesma família que me jogou aos lobos quando minha esposa me traiu com meu irmão, agora estava pedindo dinheiro para se sustentar. Eu juro que quase ri quando ela disse isso. Eu respondi algo como: "Você está falando sério agora? Está me pedindo para ajudar o cara que dormiu com a minha esposa? Quer que eu pague pela bagunça deles?" Mas ela continuou insistindo, falando sobre como eles estavam passando dificuldades, como aquilo não era justo com o bebê e como eu deveria ser a pessoa madura da situação. Eu não conseguia acreditar. Depois de tudo o que eles me fizeram passar, ainda tiveram a audácia de vir atrás de mim pedindo ajuda. Eu disse à minha mãe de forma direta: "Não, simplesmente não. Eu não iria dar a eles um centavo sequer." Falei que eles deveriam se virar sozinhos, assim como eu tive que fazer depois que todos me viraram as costas. Mas ela não aceitou. Começou a chorar, dizendo que eu estava sendo egoísta, que não estava pensando na criança e que meu irmão estava realmente arrependido e só precisava de uma segunda chance. Ela tentou me fazer sentir culpado por não ajudá-los, mas eu não caí nessa. Disse a ela que esse problema era deles, não meu, e que eu não iria me envolver. Desliguei o telefone achando que aquilo tinha acabado. Mas não. Alguns dias depois, meu irmão apareceu na minha casa. Não sei como ele descobriu onde eu morava, mas lá estava ele, na minha porta, como se nada tivesse acontecido. Eu não queria deixá-lo entrar, mas ele não ia embora. Então decidi ouvi-lo apenas para fazê-lo sair logo. Ele começou pedindo desculpas, admitindo que tinha cometido um erro e que nada daquilo tinha sido planejado. Disse que ele e minha ex não pretendiam que as coisas chegassem a esse ponto e que não imaginava que isso me causaria tanta dor. Eu só fiquei olhando para ele, me perguntando se ele realmente acreditava em tudo o que estava dizendo. Como ele poderia não imaginar que isso me machucaria? Ele roubou minha esposa e minha chance de formar uma família. E agora estava ali, como se tudo tivesse sido um acidente. Então veio a parte final. Ele disse que estava tendo dificuldades para encontrar trabalho desde que o caso veio à tona. E agora, com um bebê, eles estavam passando por muita dificuldade. Disse que sabia que eu era bem-sucedido na minha profissão e que esperava que eu pudesse ajudá-lo até ele se reerguer. Eu não sabia se ria ou se socava a cara dele. Sério. Esse cara dorme com a minha esposa, a engravida, e agora quer que eu dê dinheiro a ele. Fiquei ali por um minuto, sem saber o que dizer. Por fim, mandei ele embora. Disse que ele e minha ex tinham feito a própria cama e agora tinham que deitar nela. Eu não iria salvá-los e muito menos dar dinheiro. Ele tentou argumentar que eu estava sendo imaturo e guardando rancor, mas eu não estava disposto a ouvir. Falei que ele tinha sorte de eu não derrubá-lo ali mesmo. Foi aí que a situação mudou. Meu irmão, que normalmente é arrogante e convencido, ficou furioso. Começou a gritar, dizendo que eu sempre tive inveja dele e que sempre fui amargurado porque nossos pais o trataram melhor. Disse que eu só não queria ajudar porque ainda estava magoado pelo fato de minha ex ter escolhido ele em vez de mim. Eu fiquei ali olhando para ele, incrédulo. Esse cara realmente se via como a vítima de tudo isso. Ele continuava dizendo que não era justo eu não ajudar, que agora ele tinha um filho e que eu deveria deixar o passado para trás. Ele ainda teve a coragem de dizer que eu deveria ser grato por ele ter intervido, porque minha ex já não me amava mais. Aquilo foi o limite. Mandei ele sair antes que eu chamasse a polícia. Eu não ia ficar ali ouvindo aquilo como se eu já não tivesse perdido tudo por causa dele. Ele acabou indo embora, mas não sem antes dar uma última alfinetada, dizendo que eu me arrependeria de não ajudá-lo,
que um dia eu precisaria de algo dele e ele não estaria lá. Eu ri na cara dele e disse que preferia morar na rua a pedir qualquer coisa a ele. Depois disso, achei que finalmente me deixariam em paz. Claro que isso foi otimismo da minha parte. Cerca de uma semana depois, meu pai me ligou. Eu não falava com ele desde o divórcio e já imaginava que ele ligaria para fazer a mesma coisa que minha mãe e meu irmão, tentar me culpar para que eu ajudasse. E eu estava certo. Ele começou de forma calma, perguntando como eu estava e agindo como se tudo estivesse normal. Eu não estava com paciência para a conversa fiada, então o interrompi e perguntei o que ele queria. Ele fez um longo discurso dizendo que eu era o único da família que estava bem no momento e que meu irmão e minha ex estavam passando por uma fase difícil. Disse que, como família, deveríamos nos apoiar e que eu deveria ajudá-los, já que havia um bebê envolvido. Eu disse diretamente: não vou ajudar e não me importo com a situação deles. Ele tentou dizer que eu estava sendo egoísta e que não estava pensando no todo. Disse que, se eu não ajudasse agora, me arrependeria no futuro, porque no final das contas, a família é o que mais importa. Mas sabe de uma coisa? Eu já vivi o suficiente para saber que isso não é verdade. Família nem sempre é definida por laços de sangue. É definida por quem te apoia quando os outros viram as costas. E a minha família virou as costas para mim no momento em que decidiu que a felicidade do meu irmão era mais importante do que a minha. Então disse ao meu pai a mesma coisa que disse à minha mãe e ao meu irmão. Eu tinha acabado. Não queria mais nada com eles e não seria mais a rede de segurança de ninguém. Desliguei o telefone, bloqueei todos os números e nunca mais olhei para trás. Certo, então é aqui que as coisas passaram de terríveis para completamente absurdas. Depois de dizer ao meu pai que eu estava fora e bloquear todos os números, achei que finalmente tudo tinha acabado. Quantas vezes eles ainda poderiam voltar pedindo dinheiro, não é? Acontece que eu estava completamente errado porque eles ainda não tinham terminado. A segunda pessoa a entrar em contato comigo foi a minha ex-esposa. Sim, a mesma mulher que me traiu com o meu irmão, engravidou do filho dele e ainda teve a audácia de achar que eu daria ouvidos ao que ela tinha a dizer. Tudo começou com uma mensagem aleatória dela. Ela escreveu: "Eu sei que você não quer falar, mas eu realmente preciso explicar as coisas." Eu não respondi. O que havia para explicar? Ela me apunhalou pelas costas e pronto. No entanto, parece que ignorá-la não passou a mensagem desejada. Então, alguns dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi e adivinha quem era? Isso mesmo, minha ex. Eu estava prestes a desligar quando ela começou a chorar, dizendo que não sabia a quem mais recorrer. Ela começou a falar que as coisas com meu irmão estavam desmoronando, que ele estava desempregado e que eles mal conseguiam pagar as próprias despesas. E então veio com aquele discurso de: "Você precisa ajudar por causa do bebê." Sério? Por que eu ajudaria depois de tudo isso? Eu disse diretamente: Não é problema meu. Você fez sua escolha, agora arque com as consequências." Mas ela continuou falando. Admitiu que tinha cometido um erro, mas esperava que eu entendesse porque um dia fomos casados e isso deveria significar alguma coisa. Ela ainda tentou usar a carta do "lembra de todos os bons momentos que tivemos" para me fazer esquecer que ela destruiu nosso casamento se envolvendo com o meu próprio irmão. A questão é a seguinte: eu já nem estava mais com raiva dela. A essa altura eu estava apenas cansado. Cansado dela, cansado do meu irmão. Cansado da minha família inteira agindo como se eu devesse algo a eles depois de tudo o que fizeram. Então eu disse claramente: "Eu não te devo nada. Você está com o meu irmão agora. Ele é o seu problema, não o meu." Foi aí que ela ficou desesperada. Começou a perguntar coisas como: "E o bebê? Você não se importa com ele? Ele poderia ter sido seu." Aquilo doeu um pouco, confesso. Sempre quis ter filhos. E por um momento acreditei que seria pai. Mas então me lembrei: o bebê não é meu. E sendo bem honesto, isso não é mais minha responsabilidade. Eu disse a ela: "Olha, o bebê não é meu e não é meu dever cuidar dele ou de você. Você tem toda uma família que ficou do seu lado, lembra? Vá pedir ajuda a eles." E encerrei a conversa. Depois disso, achei que finalmente eles entenderiam o recado e me deixariam em paz. Alerta de spoiler: não deixaram. Alguns dias depois, eu estava no trabalho tentando sobreviver ao dia quando meu gerente se aproximou da minha mesa. Ele parecia desconfortável, o que era estranho, já que normalmente nos damos muito bem. Ele disse: "Cara, tem alguém aqui para te ver." Eu pensei: quem diabos iria aparecer no meu trabalho? Então caminhei até a recepção e adivinha quem estava lá? Minha mãe. Minha maldita mãe. Eu já estava no limite. Quem aparece no trabalho de alguém sem avisar? Assim que entrei no saguão, ela foi direto em mim. Perguntou: "Por que você está nos ignorando? Nós somos família e família não abandona a família."
Eu disse que não estava abandonando ninguém. Eu apenas tinha acabado com toda aquela porcaria. Mas ela não aceitou. Ela começou a chorar na frente de todo mundo no saguão, dizendo que eu estava punindo a família inteira por um único erro. Disse que meu irmão estava em uma situação muito difícil agora e que todos estavam sofrendo por minha causa. Olhei diretamente nos olhos dela e disse: "Vocês não estão sofrendo por minha causa. Estão sofrendo porque escolheram ficar do lado do meu irmão depois que ele destruiu meu casamento. Isso é responsabilidade de vocês, não minha." Ela continuou dizendo que eles não imaginavam que tudo acabaria daquele jeito e que só queriam consertar as coisas, mas eu não acreditei nem por um segundo. Falei que não iria discutir aquilo no meio do meu local de trabalho e que, se ela quisesse conversar, poderia ligar. Isso se eu decidisse desbloquear o número dela. Isso a calou na hora. Em seguida, ela começou um longo discurso dizendo que eu era melhor do que aquilo e que ela tinha me criado para ser mais compreensivo e perdoar. Eu quase ri. Criaram? Os mesmos pais que passaram a minha infância inteira exaltando meu irmão e me tratando como se eu não existisse. Então foi claro, se ela não fosse embora, eu chamaria a segurança para escoltá-la para fora. Foi aí que ela perdeu completamente o controle. Começou a gritar comigo, me chamando de egoísta e dizendo que eu estava deixando meu orgulho impedir que eu ajudasse minha família. Eu apenas fiquei ali, exausto de toda aquela situação. Por fim, ela saiu furiosa, ainda resmungando que eu me arrependeria disso. Voltei para minha mesa e meu chefe só me olhou com uma expressão de: "Que diabos foi isso?" Eu nem tentei explicar. O que eu poderia dizer? Desculpa, minha mãe apareceu no meu trabalho para tentar me culpar e me convencer a dar dinheiro ao irmão que traiu minha esposa. Isso foi o que eu disse. Achei que soaria aceitável. Simplesmente falei que era um drama familiar e deixei por isso mesmo. Passei o resto do dia em um estado de torpor, tentando me concentrar no trabalho, mas tudo o que eu conseguia pensar era em como minha família tinha passado de me prejudicar para me assediar abertamente. Agora eles estavam aparecendo no meu local de trabalho. O que viria depois? Acampar na frente do meu apartamento? Naquela noite decidi que já tinha sido o suficiente. Enviei uma última mensagem para minha mãe, meu pai, meu irmão e até para minha ex-esposa. Disse a todos a mesma coisa: "Não entrem mais em contato comigo. Eu terminei com essa família e não quero mais nada com vocês. Parem de me assediar ou vou pedir uma ordem de restrição." Talvez tenha sido duro, mas eu já estava no limite. Eu já tinha perdido meu casamento, meus planos para o futuro e qualquer esperança de ter uma relação normal com minha família. Não ia permitir que continuassem me destruindo. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em meses, senti uma sensação de calma depois de enviar aquelas mensagens. Parecia que eu finalmente tinha assumido o controle da minha própria vida, mesmo que isso significasse me afastar das pessoas que supostamente deveriam mais se importar comigo. E sinceramente não me arrependo. Nem um pouco. Vamos ver se dessa vez eles me deixam em paz. Mas algo me dizia que isso ainda não tinha acabado. Depois de enviar aquela mensagem final pedindo que minha família me deixasse em paz, eu esperava, só talvez, finalmente encontrar tranquilidade. Quantas vezes é preciso dizer para as pessoas se afastarem até que elas entendam? Pois é, acontece que minha família não entende limites, porque menos de uma semana depois, meu pai apareceu no meu apartamento. Sim, sem mensagem, sem ligação, apenas parado na minha porta como se nada estivesse errado. Abri a porta e lá estava ele, agindo com naturalidade, como se estivesse apenas fazendo uma visita casual. Ele me deu aquele sorriso falso que sempre usa quando quer alguma coisa de mim. E eu já sabia que aquela não seria uma visita agradável. Ele começou: "Filho, precisamos conversar." Eu já estava irritado porque, sinceramente, o que mais agora? Será que ainda não foi suficiente? Saí para fora, bati a porta atrás de mim e mandei ele ir direto ao ponto. Eu não estava com paciência para mais chantagem emocional ou pedidos de dinheiro. Ele não perdeu tempo, nada de conversa fiada dessa vez. Foi direto ao assunto. Disse: "Seu irmão e sua mãe estão passando por dificuldades. As coisas não estão nada bem e eles realmente precisam de ajuda. Você está indo bem na vida agora, não está? Poderia facilmente dar uma força." Eu não conseguia acreditar. Mais uma vez, a prioridade deles era garantir que meu irmão estivesse bem, enquanto eu era ignorado como se não existisse. Interrompi ele na hora e disse: "Eu não vou dar dinheiro. Não vou ajudar." E essa conversa acabou. Mas ele não parou. Continuou insistindo, dizendo que família ajuda família, que todos estavam passando por um momento difícil e que eu precisava assumir minha responsabilidade. Assumir minha responsabilidade. A audácia daquela frase me atingiu como uma pedrada. Trabalhei duro a vida inteira, enquanto eles sempre me trataram como nada. Eu disse na cara dele: "Você nunca assumiu responsabilidade por mim. Nunca."
Quando minha esposa estava me traindo com meu irmão, onde você estava? Quando eu precisei de você, você ficou do lado deles, não do meu. Então não venha aqui agora me pedir para assumir nada. Ele ficou parado por um momento, como se não esperasse que eu reagisse. Então, claro, tentou usar a culpa. Disse: eu sei que cometemos erros, mas ainda somos sua família. Sempre seremos sua família. Como se simplesmente usar a palavra família apagasse toda a dor que eles me causaram. Eu já não estava mais disposto a ser educado. Disse a ele: família? Vocês não são mais minha família. Não depois de tudo o que fizeram. Vocês me descartaram por ele e agora esperam que eu salve vocês. Não, não é assim que funciona. Ele ficou na defensiva dizendo que eu estava sendo dramático e que precisava parar de guardar rancor. Disse que meu irmão tinha cometido um erro, mas que eu tinha exagerado ao cortar todo mundo. Aquela palavra, exagerado, me fez explodir. Respondi: você acha que eu estou exagerando? Minha esposa dormiu com meu irmão. A criança que ela está criando deveria ter sido minha. Vocês todos assistiram a isso acontecer e depois me pediram para perdoá-lo como se nada tivesse acontecido. E agora você tem a coragem de vir aqui me pedir ajuda. Isso não é exagero, isso é impor limites. Ele ficou visivelmente abalado, mas tentou manter a compostura. Disse: nós não sabíamos que as coisas iam acabar assim. Só queríamos manter a paz na família. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Manter a paz? Como permitir que meu irmão destruísse meu casamento era manter a paz. Mas isso era típico deles. Sempre varrer tudo para debaixo do tapete. Fingir que nada está errado e esperar que eu simplesmente aceite. Eu disse: manter a paz é só um código para ignorar o problema real. Vocês me ignoraram a vida inteira, fingindo que estava tudo bem desde que meu irmão estivesse feliz. Pois eu não vou mais ignorar. Eu terminei. Com isso virei as costas e comecei a voltar para a porta. Mas é claro, ele ainda não tinha terminado. Ele agarrou meu braço, e essa foi uma péssima decisão da parte dele. Afastei o braço bruscamente e disse: não encoste em mim. Ele me olhou como se não reconhecesse a pessoa que estava diante dele. Acho que ele realmente achou que eu cederia, como fazia quando era mais jovem, mas eu não sou mais aquele garoto. E não ia ser manipulado para dar a eles o que queriam. Antes de ir embora, ele tentou uma última chantagem emocional. Disse: você vai se arrepender disso um dia. Vai perceber que família é tudo o que importa. Olhei bem nos olhos dele e respondi: não. O que importa é respeito, e eu nunca recebi nenhum de você nem de ninguém dessa família. Então não, eu não vou me arrepender. Ele ficou ali por um momento como se fosse dizer algo, mas apenas balançou a cabeça e foi embora. Quando voltei para dentro, me sentei e tentei assimilar tudo. Não importava o que eu dissesse ou fizesse. Eles não conseguiam aceitar que eu não faria mais parte da bagunça deles. Eles não suportavam o fato de eu não seguir mais as regras impostas por eles, e isso os deixava furiosos. Uma parte de mim ainda esperava que, depois de tudo isso, eles percebessem o quão terrivelmente errados estavam. Talvez se desculpassem ou reconhecessem o dano que causaram, mas isso era apenas ilusão. Eles não veem o que fizeram de errado, nunca vão ver. Na cabeça deles, eu sou o vilão por ter me afastado. Sou eu quem está destruindo a família. Mas sabe de uma coisa? Eu estou bem com isso. Se me defender me torna o vilão da história deles, tudo bem, eu aceito esse papel. Não vou deixar que me culpem e me transformem em capacho novamente. Depois que meu pai foi embora, bloqueei o número dele também. Eu não queria mais lidar com visitas inesperadas ou ligações. Eu sabia que eles continuariam tentando, mas pelo menos, por enquanto, eu poderia respirar aliviado. Ou assim eu pensei. O telefone tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal, achando que era apenas mais uma tentativa de contato. Mas quando ouvi a mensagem depois, descobri que não era da minha família. Era de um advogado. Minha ex-esposa estava tentando me processar para receber mais pensão. Aquilo foi a gota d'água. Eu não sou a mesma pessoa que era quando tudo isso começou. Aprendi que às vezes é preciso revidar. Então agora estou me preparando para uma batalha judicial. Já passei pelo inferno e se eles quiserem continuar pressionando, eu vou pressionar de volta. Desta vez, eles não vão vencer. Eu cansei de ser pisado. Depois de receber a mensagem de voz do advogado dizendo que minha ex-esposa estava tentando obter mais pensão, senti que era hora de reagir. Eu não ia deixar que ela ou minha família continuassem me arrastando para o fundo do poço. Já bastava. A primeira coisa que fiz foi entrar em contato com meu advogado. Contei tudo o que estava acontecendo, desde a tentativa da minha ex de conseguir mais dinheiro até o assédio constante da minha família. Ele estava tão irritado quanto eu e insistiu que colocássemos um ponto final nisso de uma vez por todas. Então começamos a montar o caso. Descobrimos que ela praticamente não tinha base nenhuma.
Ela já estava recebendo um acordo bastante favorável no divórcio, então não havia motivo algum para pedir mais. Mas você sabe como algumas pessoas são. Continuam pressionando até conseguirem o que querem ou até que alguém as impeça. Decidi que não permitiria mais que ela passasse por cima de mim. E também não deixaria mais minha família me manipular. Meu advogado e eu preparamos uma defesa sólida. Inclusive, encontramos algumas brechas legais que poderiam me livrar completamente do pagamento de pensão. Foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Alguns dias antes da audiência, meu irmão, sim, ele de novo, decidiu entrar em contato comigo. Dessa vez, enviou um e-mail longo tentando bancar o irmão mais velho. Falava sobre como se arrependia de como tudo terminou e como sentia falta de ter um relacionamento comigo. Eu quase conseguia ouvir a falsidade nas palavras. Ele ainda tentou explicar que o caso não foi como parecia, que foi um erro e que eles não pretendiam me machucar. Ah, claro. Um erro que durou meses e resultou em um filho, né? Eu não respondi ao e-mail porque, sinceramente, qual seria o sentido? Eu sabia que ele só estava entrando em contato porque ele e minha ex estavam com medo de perder a pensão e provavelmente esperavam me culpar emocionalmente para que eu desistisse. Mas isso não ia acontecer. Eu tinha terminado com eles. Eles tiveram inúmeras chances de consertar as coisas e desperdiçaram todas. Então, o dia da audiência finalmente chegou e eu estava preparado. Meu advogado tinha tudo organizado e estávamos prontos para qualquer coisa que eles tentassem. Minha ex e o advogado dela chegaram e, surpresa nenhuma, ela levou meu irmão junto como apoio. Eu não fiquei surpreso, mas ainda assim foi doloroso vê-los ali juntos, como se não fossem as pessoas que destruíram minha vida. Eles nem sequer demonstraram vergonha ou constrangimento. Apenas ficaram sentados, cochichando um com o outro, como se fossem as vítimas de toda aquela situação. Quando finalmente chegou nossa vez de apresentar o caso, meu advogado deixou tudo muito claro. Ele explicou que minha ex já recebia mais do que o suficiente no acordo do divórcio e que ela não tinha direito a mais dinheiro só porque as coisas não estavam indo bem para ela. Ele também destacou que ela havia sido desonesta durante o processo de divórcio, escondendo o fato de que ela e meu irmão já estavam se envolvendo havia meses antes da separação ser oficialmente concluída. Basicamente, deixamos claro que ela não merecia receber mais nenhum dinheiro meu. O advogado dela tentou argumentar que ela precisava de mais dinheiro para sustentar o bebê, que não era meu filho, mas isso não colou. Meu advogado cortou isso rapidamente. Ele afirmou que não era minha obrigação cuidar do filho deles, e o juiz pareceu concordar. E a melhor parte: meu advogado também havia reunido provas do assédio da minha família ao longo dos 3 meses anteriores, incluindo mensagens, visitas sem aviso e minha mãe aparecendo no meu local de trabalho. Ele apresentou tudo isso ao juiz como evidência de que eles estavam tentando me influenciar e me coagir a pagar dinheiro a eles. O tribunal pareceu nada impressionado com as atitudes deles. E dava para ver no rosto da minha ex o momento em que ela percebeu que as coisas não estavam indo a seu favor. No final, o juiz decidiu a meu favor. Não só minha ex não recebeu mais nenhuma pensão, como o valor que eu já pagava foi reduzido. O juiz enxergou através da encenação dela e concluiu que ela não merecia tanto quanto vinha recebendo. Foi o melhor resultado que eu poderia ter pedido. Após o veredito, minha ex e meu irmão saíram do tribunal furiosos, sem dizer uma palavra para mim. Dava para ver a raiva e a frustração no rosto deles, e aquilo foi maravilhoso. Pela primeira vez em todo esse desastre, eu senti que tinha vencido. Eu não era mais o único sendo pisado, mas não terminou aí. Alguns dias depois da decisão do tribunal, meu pai tentou me ligar novamente. Ele deixou uma mensagem de voz, dizendo algo sobre como eu havia destruído a família e estava despedaçando todos. Eu nem ouvi até o fim. Simplesmente apaguei a mensagem e bloqueei o número dele outra vez. Eu não ia permitir que me arrastassem de volta para o drama deles. Dessa vez, eu tinha acabado de verdade. E, sinceramente, me sinto livre agora. Pela primeira vez em anos, não sinto o peso das expectativas da minha família, das mentiras da minha ex ou da traição do meu irmão. Sou apenas eu. Cortei todos eles da minha vida e estou focado em mim mesmo. Não é sempre fácil, e ainda dói pensar em tudo o que aconteceu. Mas não vou deixar isso controlar minha vida. Desde o processo judicial, tenho me dedicado ao meu trabalho, aos meus amigos e simplesmente a viver. Não vou mentir e dizer que tudo está perfeito agora. Não está. Ainda fico irritado às vezes e me pergunto como tudo poderia ter sido se as coisas tivessem sido diferentes. Mas esses momentos estão se tornando cada vez mais raros. A verdade é que estou melhor sem eles. Minha família, e principalmente minha ex, eram tóxicos. Demorei muito para enxergar isso, mas finalmente consegui. Eu nunca vou voltar para aquela vida. Ganhei um novo começo e não vou desperdiçá-lo.
Então, esse é o fim da história. Minha família tentou me passar a perna e minha ex tentou tirar mais do que merecia. Mas no final fui eu quem saiu por cima. Não faço ideia do que o futuro reserva, mas, pela primeira vez em muito tempo, estou animado para descobrir. E se eles algum dia tentarem voltar para a minha vida, bem, digamos apenas que eu não tenho mais medo de lutar. Atualização 1. Ok, então foi aqui que as coisas tomaram um rumo inesperado. Depois do divórcio e de cortar contato com minha família, eu achei que já tinha aguentado o suficiente das besteiras deles. Mas vocês sabem como é, né? Quando chove, cai um dilúvio. Eu devia ter imaginado que eles não me deixariam em paz tão facilmente. Recebi uma mensagem de alguém com quem eu não falava há anos. Minha tia. Para contextualizar, ela é a irmã do meu pai, e nunca fomos muito próximos enquanto eu crescia. Ela sempre pareceu evitar os conflitos familiares, então não pensei muito sobre isso. Mas, ao que tudo indica, ela estava por dentro de tudo, porque ficou sabendo do meu divórcio e resolveu entrar em contato. No começo, achei que ela só estava perguntando como eu estava. Mas, infelizmente, ela tinha sua própria agenda, como todo mundo na minha família. Ela começou dizendo que estava preocupada com meus pais e com como a situação tinha dividido a família. Em seguida, perguntou se eu consideraria voltar a falar com eles. Disse que eles estavam sofrendo sem mim e que ainda dava tempo de consertar as coisas. Eu fiquei incrédulo. Tipo, sério isso? Depois de tudo o que aconteceu, eu que tenho que consertar as coisas? Falei diretamente para ela que não tinha interesse nenhum em resolver nada. Deixei bem claro que foram eles que me jogaram debaixo do ônibus, não o contrário. E que eu não ia fingir que estava tudo bem, só porque agora eles estavam sofrendo. Ela tentou me culpar emocionalmente, dizendo coisas como: seu pai não está ficando mais jovem e no fim das contas, família é tudo o que temos. Eu já tinha ouvido esse discurso antes. Não funcionou daquela vez e definitivamente não funcionaria agora. Disse a ela a mesma coisa que disse aos meus pais. Eu não devo nada a eles. Não vou varrer tudo para debaixo do tapete só porque eles decidiram que agora querem me de volta em suas vidas. Ela não reagiu bem. Ficou defensiva, dizendo que meus pais só estavam tentando fazer o que era melhor para todos e que eu precisava deixar o ressentimento de lado. A essa altura, eu nem estava mais com raiva, só cansado de ter a mesma conversa repetidamente. Falei que, se ela realmente se importasse com a família, deveria ter se envolvido quando tudo estava acontecendo e não aparecer agora, quando era conveniente para ela. A conversa terminou abruptamente depois disso. Ela disse que estava decepcionada comigo, o que foi até engraçado. Decepcionada comigo? Quem nessa família tentou se defender e se respeitar? Então é isso. Eles ainda estão tentando me puxar de volta, me fazendo parecer o vilão por me recusar a lidar com os problemas deles. Mas eu não vou cair nisso. Caminhei longe demais para voltar agora. Tenho minha própria vida para viver, e não vou gastá-la limpando a bagunça deles. Comentário Nick do Reddit. Essa história não é só sobre tribunal, dinheiro ou traição familiar. Ela é, acima de tudo, sobre limites, e sobre o quanto estabelecer limites pode ser doloroso, mas necessário. Durante muito tempo, o protagonista acreditou que manter a família unida significava aceitar tudo: invasões, manipulações emocionais, culpa e até injustiças claras. E isso é algo que muita gente reconhece, porque fomos ensinados que família é família, mesmo quando essa família nos machuca. O que esse caso mostra com muita clareza é que responsabilidade não pode ser confundida com obrigação cega. Ele não abandonou ninguém, ele apenas se recusou a sustentar decisões que não eram dele. Assumir consequências próprias é parte da vida adulta, e tentar empurrar essas consequências para outra pessoa, usando laços familiares como arma, nunca é justo. Também fica evidente como a manipulação emocional pode vir disfarçada de preocupação. Frases como "estamos sofrendo", "você está destruindo a família" ou "não é tarde para consertar tudo" parecem pedidos de paz, mas muitas vezes escondem a recusa em assumir erros. Perdão verdadeiro exige reconhecimento, mudança e respeito, não pressão, culpa ou chantagem emocional. O mais importante aqui não é o dinheiro que ele deixou de pagar ou a decisão favorável do juiz. O verdadeiro ganho foi interno. Foi perceber que proteger a própria saúde mental não é egoísmo, que se afastar pode ser um ato de sobrevivência, e que escolher a si mesmo depois de anos sendo passado por cima é um sinal de amadurecimento, não de frieza. Histórias como essa servem de alerta e de aprendizado. Nem toda reconciliação é saudável, nem toda distância é ódio. Às vezes, seguir em frente em paz exige fechar portas que nunca deveriam ter sido abertas daquela forma.
E no fim das contas, ninguém deve carregar o peso de uma família inteira sozinho. Se você está vivendo algo parecido, lembre-se, você não é responsável por consertar pessoas que se recusam a mudar. Cuidar de si não te transforma no vilão da história. Muitas vezes, só te transforma em alguém finalmente livre.